Val Weber. Nós estamos dando início, exatamente às 17 horas, a mais um webinar nesses encontros MGPDI. O webinar de hoje é intitulado Inovação Colaborativa na Educação Pública em Municípios do Brasil. Ele vai ter duas apresentadoras, cada uma vai ter 20 minutos para apresentar. Uma das apresentadoras é a Maíra Weber. A Maíra é pesquisadora no Instituto Positivo, no IP. E a segunda apresentadora, depois que a Maíra falar 20 minutos, é a Kátia Ferreira. A Kátia Ferreira é coordenadora no Instituto Positivo. É uma das coordenadoras, né, no Instituto Positivo. Eu vou ser o moderador desse evento. Tá? Fazer uma breve introdução, aí passo para a primeira debatedora. Quando ela terminar, eu passo para a segunda debatedora. Quando a segunda debatedora terminar, a gente começa a sessão de perguntas e respostas. Ok? A gente pede que quem tiver perguntas, escreva aí no chat do YouTube, né? Que a gente coloca a pergunta na tela e eu leio e podemos endereçar uma ou as duas. Né? Se não tiver perguntas, eu tenho uma lista de perguntas, né, que eu posso fazer. Eu sou também o coordenador executivo do MGPDI. O MGPDI é o Modelo de Gestão da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. É um modelo de processos, baseado em processos, para a melhoria de processos da inovação em organizações, seja empresa, seja qualquer tipo de organização, de qualquer setor, inclusive do setor da educação. Nós temos no MGPDI, não é objeto da apresentação, né, 11 processos habilitadores da inovação. Né? Desses 11, 2 desses 11 tem muito a ver com o que vai ser apresentado aí. Um deles, o mais abrangente, é o processo que nós chamamos de INO, I-N-O, Gestão da Inovação. Né? O outro processo que tem muito a ver com o que a gente vai ouvir hoje é o processo que nós chamamos de COL, C-O-L, Gestão de Colaboração para a Inovação. Né? E pode ser na inovação fechada e aberta, ou aberta, mas que nós usamos muito para a inovação aberta. Eu já fiz então a apresentação, né? Bom, a primeira, depois eu peço que as duas debatedoras também complementem o que acharem necessário e não quero perder mais tempo, né? Vamos passar logo para a primeira apresentação da Maíra Weber. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, novamente discutindo inovação. Muito obrigada pelo convite.
Eu sou coordenadora do Instituto Positivo, como o Kival disse, sou pesquisadora, sou doutora em educação e também trabalho no Instituto Positivo no Fomento à Leitura. Eu vou falar um pouquinho disso nessa apresentação de hoje. Bom, esse título tão especial, né, tão convidativo, trouxe eu e a Kátia para esse webinar, para a gente falar de um projeto muito bonito, um programa muito bonito, que vem acontecendo no Brasil há 30 anos já, mas pouco se sabe ainda dele. Espero que a gente consiga disseminar e tornar um pouco mais conhecido esse projeto tão rico. Então, o nosso título, Inovação Colaborativa na Educação Pública em Municípios do Brasil. Vamos conversar sobre isso. Antes de mais nada, quero apresentar o Instituto Positivo. O Instituto Positivo é o braço social do Grupo Positivo, uma empresa nascida em Curitiba, que tem várias empresas dentro desse grupo, né? Temos os colégios Positivo, o curso pré-vestibular Positivo, e esses colégios e o curso também se espalharam por outros municípios, por outras cidades. Temos a nossa gráfica, Posigraf, temos a nossa central administrativa, local que cedia, né, o nosso Instituto Positivo, e temos uma editora chamada Aprende Brasil Educação, aí atingindo vários municípios Brasil afora também, com os materiais que publica. E o Instituto, o nosso grupo, como trabalha com educação, nada mais justo do que o nosso investimento social ser voltado à educação. O Instituto nasceu lá em 2012, vai completar 15 anos em 2027. No início da existência do Instituto, a gente trabalhava em áreas diversas, como sustentabilidade, também na área da educação e bastante na área de voluntariado. E 3 anos depois, em 2015, o Instituto se voltou totalmente para a área educacional e passamos a ter como missão colaborar para a melhoria da qualidade da educação pública do Brasil. E aí fizemos um projeto, conhecemos e passamos a mediar, a fazer a gestão, a disseminar o conhecimento, inclusive, de um projeto chamado Arranjos de Desenvolvimento da Educação. Eu já conto um pouquinho mais dele na sequência. Só para contar, então, do Instituto Positivo, que a gente tem 3 áreas de atuação. A nossa atuação local, nós fazemos a gestão de uma escola pública, um CEMEI, né, um Centro de Educação Infantil, de crianças até 3 anos, elas chegam a completar 4 anos, às vezes, né, a primeira infância ali. Nós temos essa creche ali sediada no campus da Universidade Positivo, um espaço lindo com bosque, as crianças têm um uniforme maravilhoso, utilizam material didático dos colégios positivos, os professores têm formação sempre recorrentes, de ponta, e nós atendemos a população vulnerável, antes ali do bairro, do entorno, né, da Universidade Positivo, e agora as vagas foram abertas pela Prefeitura de Curitiba. Então, as famílias muitas vezes são carentes, vulneráveis, e fazemos projetos para as famílias, né, empoderamos essas crianças e elas vêm recebendo uma educação de extrema qualidade. A nível regional, nós então fazemos a gestão de um arranjo, que é um agrupamento de municípios do litoral paranaense. A Kátia coordena essa questão local, né, sendo a gestora do arranjo do litoral paranaense. Então, ela faz a gestão de 7 municípios, a questão da educação, né, que é o nosso projeto que eu vou explicar na sequência. E eu trabalho na área nacional, no Instituto Positivo, disseminando essa metodologia para outros municípios do Brasil inteiro, e também fazendo articulação com o governo federal, né? Eu atuo junto ao MEC, vou bastante em reuniões, em discussões com outros institutos, outras fundações, né? E faço a escrita de algumas obras do Instituto. Bom, então, a atuação local já contei para vocês. Essas crianças que estão aparecendo nessa apresentação, elas são beneficiadas por esse programa, né? Essas são as crianças da AMA. Vejam que tem crianças haitianas, né?
temos uma diversidade de crianças e que estudam, então, nesse espaço maravilhoso aqui em Curitiba. Nós estamos em Curitiba. E aí eu começo contando outra atuação do Instituto Positivo, que tem uma nova missão desde o ano passado, final do ano passado, né? E o Lucas Eduardo, quer dizer, é um menino, a nossa criança ali do Centro Educacional Maria Amélia, que a gente chama carinhosamente de AMA, ele tem acesso a livros de literatura e por conta desse acesso que ele está tendo, de levar esse livro para passear na casa dele, estimular que a família, né, que os parentes manipulem esse livro, tenham acesso a esse livro de literatura e ele vem aprendendo a língua portuguesa, né, ludicamente, prazerosamente por meio da leitura. Então, a família, a mãe dele, está começando a se integrar na língua portuguesa, né, por intermédio dessa nossa criança. Então, trago esse personagem real aí para contar que, atualmente, nós temos essa nova frente de atuação, né, que é o fomento à leitura literária. Nós trabalhamos, então, com vários projetos de estímulo à leitura de livros de literatura, com projetos de formação de professores. Temos parceiros em São Paulo, como a Rede Lê, temos outro parceiro em São Paulo, como a Roda Educativa, por meio do Projeto Mira. Nós atendemos crianças que ainda não têm fluência leitora, recebem um padrinho voluntário para ler com essas crianças. Nós temos clubes de leituras para os professores, e a gente abre esses projetos de leitura, inclusive constrói cantos de leitura para comunidades, né, para populações mais vulneráveis, né, trazendo esse arcabouço de elementos fundamentais para se constituir um Brasil leitor e também uma curadoria de livros de literatura. E agora, falando desse nosso projeto, que a Kátia, na sequência, vai apresentar, o arranjo, o ADE, que é Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Litoral Paranaense, a Kátia, na sequência, vai apresentar, eu trago para vocês o conceito dessa metodologia que se chama Regime de Colaboração entre Municípios. É uma metodologia prevista na Constituição Federal e pouco difundida, e pouco feita, de fato, lá na ponta, né? Essa metodologia prevê que municípios... Essa metodologia do regime de colaboração prevê algumas práticas, né? Consórcios, outros tipos de agrupamento, mas nós, o Instituto, levantamos a bandeira e somos especialistas nos arranjos de desenvolvimento da educação, que se chamam ADS. O que eles são? São municípios de pequeno porte que têm desafios na Secretaria de Educação, desafios em torno da gestão financeira, ou desafios em relação a professores, em relação à localidade em que é situada aquela cidade, aquele município. Então, eles se unem com municípios com proximidade geográfica e com os desafios parecidos, e eles começam a atuar em colaboração e ganham força por isso. Conseguem mexer em legislação, conseguem fazer parcerias com universidades, com outros institutos e fundações, com organismos públicos, para conquistas de coisas que eles não necessariamente conseguiriam se estivessem sozinhos, porque não tem voz. É uma metodologia muito simples, desburocratizada, que não exige nada a não ser a pactuação de um termo entre os secretários de educação e os prefeitos locais, né? Fazendo existir, então, esse corpo que a gente chama de território colaborativo para trabalhar inovando na educação, ou seja, transformando uma localidade que antes tinha questões em localidades que vêm avançando sistematicamente na educação. Então, colaborar é necessário, porque nesses municípios que se juntam, eles não enxergam rivalidade política e nem alternância de ideologias, mas sim, eles trabalham a médio, curto e longo prazo para melhorar uma região. E essas regiões que têm os arranjos, que hoje em dia a gente tem 22 arranjos constituídos e atuantes no Brasil, elas vêm crescendo muito e vencendo esses desafios pouco a pouco. É muito interessante o trabalho que vem sendo feito.
Olha, a primeira questão que a gente traz quando a gente ajuda a implantar um arranjo aí no Brasil, e nós do Instituto fazemos isso, né? Apoiamos territórios que desejam se formar, a gente explica que a informação é tudo, né? As pessoas precisam se comunicar, as pessoas precisam trabalhar em conjunto, mas fazer a informação chegar lá na ponta. Então, por exemplo, se fica uma pessoa com a informação centralizada, a gente não garante que lá na ponta, lá no professor, lá na criança, aquilo vai chegar. E daí, se a gente começa a descentralizar essa informação, ou seja, colaborar, a informação já melhora, mas às vezes ela vai e para em certos pontos. Então, o que a gente acredita é que quando se forma uma rede distribuída de informação, todos horizontalmente, democraticamente podem falar com todos, serem ouvidos, opinar e juntos chegarem num consenso em prol da melhoria da educação pública de uma região. Então, aqui estão os 22 territórios colaborativos, né, que estão formados atualmente. Vejam que são esses pontos aí em amarelo. Nós temos esses territórios no Brasil inteiro, tem regiões que ainda não têm um arranjo, né, e a gente quer que cresça, a gente quer que eles venham a ter. No Paraná, então, nós temos nossa primeira formação, que é esse do litoral paranaense, são 7 municípios do nosso litoral que estão unidos trabalhando, e nós, do Instituto Positivo, já fizemos a gestão técnica de outro arranjo, que foi o primeiro do sul do Brasil, que foi o arranjo do litoral da Grande Florianópolis. Só para dizer que nós, esses 22 organismos, territórios colaborativos, estamos juntos, nós, Instituto Positivo, né, e esses 22 territórios colaborativos, seus líderes, né, os líderes dos arranjos, que por vezes são secretários de educação, por vezes não são professores, educadores, que se voltam a essa tarefa. A gente está unido numa rede de arranjos do Brasil. Então, nós temos um grupo que se fala, que faz eventos juntos, que juntos vamos ao Ministério da Educação fazer reuniões, que juntos estamos indo lá batalhar pela inclusão do termo regime de colaboração intermunicipal e arranjos de desenvolvimento da educação no novo PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que era para ter sido alterado ano passado e foi adiado para esse ano. A gente espera que entre, né, o novo PNE e que sejamos contemplados. Então, nós estamos unidos também com o ICEP, que é o Instituto Chapada, com a Roda Educativa, com o Itaú Social e com a Cidade Escola Aprendiz, nessa grande rede de arranjos do Brasil, né? Então, falamos semanalmente por ali, marcamos coisas, agendamos coisas, publicamos livros juntos, e vem sendo muito bom esse poder colaborativo aí no Brasil inteiro, né? Diferentes estados, diferentes realidades se unindo em prol, né, da educação de uma mesma causa. Bom, só para dar um exemplo do primeiro arranjo de desenvolvimento da educação que surgiu no Brasil, eu trago essa imagem comovente, né? Vocês podem ver ali na foto de cima, a gente tem uma criança trabalhando, né? Elas quebram essa semente, essa região na Chapada Diamantina, né? Na Bahia, e quem está ali com ela é a família dela, a mãe dela, né? E uma outra familiar, e ela quebrava essa sementinha para elas venderem. Essa era a casa dessa menina, né? E essa menina, por meio desse primeiro arranjo que surgiu lá, conseguiu mudar o cenário da família dela. Ela foi para a escola, aprendeu a ler, né? Conseguiu modificar o entorno dela, a família dela e a realidade dela, e ter uma outra casa, enfim, uma nova realidade. Então, o arranjo da Chapada, que a gente chama ADE Chapada, não sei se vocês conseguem ver ali no mapa, ele fica aqui numa região montanhosa, né? Ali no interior da Bahia, né? E ali ele nasceu por meio de uma liderança muito forte e muito curiosa, que todos nós temos apreço, que é a Cibele Amado, a neta do Jorge Amado. Era professora e ela via nessa região
as escolas públicas não tinham nem diretor escolar e nem coordenador pedagógico. O nível de analfabetismo era muito grande, o nível de evasão escolar, né, enorme, reprovação enorme. E aí ela se juntou com outros professores e junto com a classe de professores, né, se juntaram e formaram uma comunidade, um trabalho em colaboração, se uniram a outros municípios e constituíram, então, o Arranjo da Chapada, com as metas. Cada arranjo desenha suas metas, que a gente aconselha no Instituto Positivo que sejam desenhadas 2 metas por vez, para serem concluídas aí em 2, 3 anos, às vezes um ciclo inteiro, que a gente chama de 4 anos. E como as metas deles eram erradicar o analfabetismo, melhorar os indicadores educacionais como o IDEB, e eles conseguiram de um jeito muito importante. É uma região que hoje minimizou as dificuldades escolares, erradicou o analfabetismo, e um dos diferenciais que eles propuseram é o Dia E. O Dia E é uma prática muito curiosa que eu, pessoalmente, gostaria que se implantasse em todas as regiões do país. Quando está na época das eleições de prefeitos e vereadores, e os professores e os familiares dos alunos se reúnem num auditório com todos os candidatos de todos os partidos e falam: olha, eu quero que melhore a quadra de esporte, eu quero que melhore a formação do professor de matemática, ou de todos os professores, enfim. Eles pedem coisas assim importantes, né, para a melhoria da educação local, e todos os candidatos assinam um termo de compromisso que, se eleitos, vão fazer aquilo. E assim eles vêm conseguindo ter um diálogo claro e registrado, né, daquilo que eles querem que se transforme na região deles. Então, e eles mantêm o arranjo vivo, né, já vai fazer 30 anos, porque eles mantêm como uma das lideranças fixas do arranjo, uma pessoa que tem cargo fixo, né? Que muda a eleição, muda a equipe pedagógica, essa pessoa se mantém na secretaria. Então, é um exemplo a se seguir o ADE da Chapada Diamantina, né? E quem faz a gestão é o ICEP, Instituto Chapada. Outro case interessante que eu trago hoje é o primeiro arranjo do Sul, que eu falei, né? O arranjo de desenvolvimento de educação da Grande Florianópolis. Fomos nós, do Instituto Positivo, que inauguramos esse arranjo, né? Que mobilizamos esses 22 municípios que se uniram para trabalhar em colaboração. De certa medida, a característica cultural desses 22 municípios, dos habitantes de Santa Catarina, em especial desses municípios, era já de um trabalho de colaboração. Então, o Instituto Positivo se associou à associação deles de município, que fez parte do arranjo desde então, como liderança, e esses 22 municípios passaram a atuar juntos. E também ampliou o índice do IDEB, né, que é um indicador educacional importante, né? O analfabetismo também foi trabalhado e erradicado, né? Nós fizemos, eu lembro que nós fizemos trabalhos para alfabetizar crianças fora da idade prevista, então crianças mais velhas que não tinham ainda sido alfabetizadas, foram alfabetizadas. Trabalhamos muito com formação de professores, e lá uma característica interessante desses municípios, que são praianos, é que os pais, as famílias, se mudam muito de tempos em tempos. Ora, eles trabalham sujeitos ao verão ali, né? Aproveitando as vendas do verão, aos empregos gerados pelo veraneio ali, que dura 3, 4 meses no máximo. Depois eles mudam de localidade, vão para o interior para trabalhar com agricultura. Então, essas crianças ficavam muito afetadas por mudanças curriculares de escola e sofriam muita evasão escolar. Então, eles conseguiram fazer um ajuste de currículo, integrar o currículo dos municípios. Então, vários avanços que merecem aplausos, e depois que saímos como Instituto Positivo, não fazemos mais a gestão de fato,
somos somente parceiros, né? Eles continuam sustentáveis, continuam vivos e atuantes e estão indo muito bem. Ali são crianças desse arranjo. Outro arranjo que eu vou trazer é o Adera, que fica lá no Maranhão. O Adera é um caso muito importante porque ele aumentou o IDEB. Nós temos uma liderança muito forte da Carla Nascimento, que também é presidente da Undime Maranhão. E lá foi interessante porque eles trabalharam muito com crianças ou adolescentes do 6º ao 9º ano. Geralmente a gente trabalha, ou todos os arranjos escolhem trabalhar com educação infantil ou anos iniciais, e eles trabalharam com anos finais, né? E vem conseguindo conquistar muitas coisas boas, e inclusive a Carla se reelegeu presidente da Undime, e então a região toda vem crescendo bastante ali no Maranhão. E o próximo arranjo que eu trago como exemplo é o GE5, desculpa, saiu errado ali, é GE4 e GE5, que unem 4 municípios e 5 municípios, ou seja, eles unem 9 municípios ali na região do Piauí. Nós temos o Antônio como uma liderança muito forte também, e ele teve uma melhoria muito grande no IDEB, foi citado por Ministério da Educação, nas mídias, né, teve avanços muito grandes. Eles trabalharam, primeiramente, unindo os municípios do arranjo pelo esporte, trazendo as crianças para a escola pelo esporte, fazendo competições locais entre os municípios, e aí conseguiram adesão, e agora vem trabalhando muito a questão da aprendizagem e da melhoria das secretarias de educação. E é uma região com muitas problemáticas sociais, né, de vulnerabilidade, e vem crescendo bastante. A educação melhorando, o entorno melhora, né, gente? Eu estou finalizando, só vou falar do arranjo do Alto Solimões, que é o primeiro do Amazonas. Eu estive lá, ajudei, né, fiz uma oficina de como implantar um arranjo, e veja, as problemáticas deles são diferentes, porque lá é difícil entregar um lanche numa escola, porque as escolas são todas banhadas por rios, é difícil a conservação, às vezes a luz elétrica, é difícil a formação dos professores, porque 90% das escolas são indígenas, os professores precisam ser bilíngues, mas eles também vêm trabalhando com força e atingindo bons resultados. Nós somos muito orgulhosos aí do pessoal da Amazônia, do Arranjo Alto Solimões. Essas são algumas das publicações do Instituto Positivo. Então, se vocês tiverem curiosidade de ler, todos os livros estão disponibilizados gratuitamente para que sejam baixados. Temos vários livros falando, né, dessa metodologia dos arranjos de desenvolvimento da educação, do regime de colaboração, inclusive de transição de gestão, que é sempre um período que dá medo, né, de que o próprio secretário invalide todas as outras, os projetos, descontinue os projetos, e a gente luta para que projetos bons fiquem, continuem, né, que o arranjo seja vivo independentemente da mudança da equipe, mas está aí para vocês lerem e conhecerem as nossas obras. Eu sou a Maíra Weber, aí está o meu e-mail, e nos sigam lá nas redes sociais do Instituto Positivo, e nos acompanhem, e eu estou à disposição, né, para atender vocês, para responder perguntas e para o que precisarem. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns, Maíra Weber, excelente apresentação, né? Muito abrangente, e nos deu uma ideia aí da atuação. Nós vamos passar a palavra logo para a segunda debatedora, para fazer uma apresentação de um dos ADS, que é aqui do litoral paranaense. Aí ela vai entrar em mais detalhe a respeito desse ADE. É a Kátia Ferreira, que é também coordenadora do Instituto Positivo. Fale, Kátia, por favor. Obrigada, Kival. Boa tarde a todas as pessoas que estão conosco, né, que também poderão assistir após, porque fica gravada, né, fica gravada nosso webinário. Como o Kival apresentou, eu sou coordenadora de responsabilidade social no Instituto Positivo, e eu atuo especificamente apoiando as ações do arranjo de desenvolvimento da educação no litoral paranaense.
Tenho outras atividades também no Instituto, como, por exemplo, a gestão do nosso programa de voluntariado, mas, neste momento, a minha fala vai ser em específico sobre o arranjo no litoral paranaense, tá? Como bem apresentado pela Maíra, temos, né, esse modelo de trabalho maravilhoso que é o arranjo, que é um regime de colaboração e como que ele acontece. E vocês vão perceber ao longo da minha apresentação que eu quero que vocês conheçam um pouco do nosso litoral, valorizar muito as nossas pessoas, o nosso local é muito importante. Então, eu trouxe aqui fotos dos 7 municípios e das pessoas que estão atuando e também de estudantes, muito para esse olhar de vocês nesse momento, tá? Aqui, essa primeira imagem é da nossa Baía de Paranaguá. Como vocês podem visualizar, o litoral paranaense, né, ele é, assim, em comparação com outros estados, né, e outros litorais, ele é um litoral pequeno, né, no que se refere à extensão geográfica. Os 7 municípios, eles se localizam nessa região ali que faz, tá ali entre São Paulo, Santa Catarina e o Oceano Atlântico, e temos uma diversidade muito interessante no nosso litoral paranaense. Também é o berço do nascimento do Estado paranaense. Inclusive, nós ainda temos povos originários, né? Temos indígenas na região, também temos quilombolas, e toda uma diversidade que precisa ser valorizada, reconhecida, e também ser considerada na educação e nas suas ações na própria rede de educação. Tá? Então, aqui só para vocês poderem localizar um pouco onde está o litoral, que inclusive é próximo da capital Curitiba. E hoje eu estou em Antonina, porque amanhã nós temos uma formação aqui. Tá? Os 7 municípios, então, Antonina, onde eu estou, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal. São muito significativos esses municípios, e eu atuo muito com todos eles. Uma grande conquista realmente foi estabelecer, né, que eles, na região, a partir de 2022, esse arranjo. E só por si estabelecer esse arranjo, esse modelo de trabalho colaborativo já é extremamente inovador, é algo que eles não tinham experienciado anteriormente, então realmente veio para enriquecer toda a atuação, potencializar também, e eles perceberem que tem, inclusive, ações de educação que eles realizam, que eles podem compartilhar, que eles podem melhorar entre eles e que eles também podem buscar recursos para que a educação dos seus estudantes avance. Tá? Aqui, só para ter uma ideia do tamanho que a gente fala, né, desses 7 municípios, o tamanho que é essa rede, né, de educação. Então, como vocês podem ver, nós temos desde municípios como Paranaguá, que teve mais de 13 mil matrículas em 2024, esses são dados do censo escolar, até, por exemplo, Guaraqueçaba, com 893. E é interessante, aqui eu chamo um pouco a atenção, porque Guaraqueçaba é uma região cercada por áreas de preservação, então eles não têm como expandir, né, a cidade, é algo assim. Lá temos indígenas, quilombolas, caiçaras, então é bem diverso também. E muito das escolas, as séries são multisseriadas, as salas, né, são multisseriadas, ou seja, sabe aquele modelo que você tem na mesma sala, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano? Aqui em Guaraqueçaba nós ainda temos essa realidade. Também temos escolas em ilha, escolas do campo. Tem uma ilha muito famosa aqui, né, que é a Ilha do Mel, que pertence a Paranaguá e tem escolas lá. Então, todo esse cenário precisa ser considerado quando a gente pensa na educação, nos estudantes, e em avanços nessa escolarização. E, inclusive, em atender demandas, inclusive, dos próprios professores e das equipes técnicas. Tá? Então, só para dar aqui um panorama, e vocês percebam, quando a gente fala, né, de litoral paranaense, o tamanho que é essa rede. Tá? Que aí o arranjo atende todos, né? Já no primeiro ano lá, e eu vou logo trazer por ano, né, como que foi a caminhada desse arranjo no litoral. Então,
Em 2022, após um extenso diagnóstico que considerou dados oficiais, dados secundários, dados primários, ou seja, uma coleta de informações, tanto com as equipes que estão atuando na rede, professores, pedagogos, diretores, secretários de educação, como também uso de dados do próprio censo escolar, do MEC. Então, foi feito um grande diagnóstico para se entender qual poderia ser o objetivo desse arranjo do litoral. E, nesse momento, foi estabelecido que fortalecer o aprendizado e proficiência nas disciplinas de língua portuguesa e matemática deveria ser o objetivo desse arranjo, o objetivo principal, né? Porque depois nós desdobramos em alguns outros. E por quê? Por conta desse diagnóstico que foi realizado, por olhar as avaliações externas, como o SAEB, os próprios professores e equipe que está atuando nas escolas também foram ouvidos. Então, a partir de toda essa consulta, se estabeleceu esse objetivo, em conjunto com os 7 municípios. Então, nada que o Instituto que tomou a frente. Tá? Quem realmente traz toda a narrativa, se torna realmente protagonista no arranjo, são os municípios, são os secretários de educação, suas equipes técnicas, pedagogos, professores. Então, foi um trabalho muito extenso com eles para estabelecer esse objetivo do arranjo do litoral paranaense. Como eu mencionei, nós tivemos aí um árduo caminho muito significativo. Imaginem que a gente iniciou toda a mobilização para o arranjo em 2022. Então, até anterior a 22, ainda durante a pandemia, né, contatos com os secretários, com os prefeitos, entender como que as redes de educação municipal estavam atuando, trabalhando nesse momento de pandemia, e já ali começar a ter os primeiros dados, as primeiras informações e mobilizar esses 7 municípios. 2022 a gente intensificou essas ações, uma mobilização muito mais intensa com os municípios. O diagnóstico aconteceu também nesse ano. Como eu mencionei, essa pesquisa Vozes do Litoral foi o momento de escutar quem realmente está atuando na rede municipal. Um ponto que eu preciso trazer. Quando eu menciono rede municipal de educação, no Paraná, a gestão da rede municipal compreende educação infantil, creche e CMEI, pré-escola, né? E o ensino fundamental, anos iniciais, de 1º a 5º ano. Tá? Em outros estados, eu sei que isso muda um pouco, mas aqui no Paraná foi estabelecido dessa forma. O objetivo também nasce em 2022, e também ali a gente inicia um grande projeto de formação para os secretários e suas equipes técnicas, porque percebemos, junto com eles, a necessidade deles também serem formados, né, terem algumas formações ao longo da realização do arranjo. Tá? 2023, fizemos nossa primeira expedição. Expedição é um momento muito especial. É quando representantes da secretaria dos 7 municípios vão conhecer um arranjo de uma outra região, de uma outra realidade. Nesse caso, da Grande Florianópolis. E sempre com o Instituto apoiando essas ações. Tá? Também iniciamos nosso programa intitulado Avança Litoral, focado na formação de coordenadores pedagógicos, também escolhido, né, o foco ser este público pelos secretários de educação, então uma formação com todo um cuidado de trazer profissionais com experiência e formação, né, para que realmente possam conduzir temas que são de interesse dos coordenadores e da própria rede. Tá? O projeto Vamos Fazer esta conta junto é muito focado em auxiliar secretários de educação e suas equipes técnicas na gestão financeira das secretarias de educação. Algo fundamental e que realmente foi necessário trazer e que deu assim, resultados esplêndidos nos 7 municípios. Continuamos com o Liderar e também firmamos uma parceria com a USP, com a cátedra do Sérgio Henrique Ferreira. Essa parceria foi para a formação dos diretores escolares. Então, para vocês poderem perceber que, né, a gente iniciou com formações bem com esse foco de quem está
realizando a gestão, seja a gestão da rede toda, como é o caso dos secretários de educação, a gestão de uma unidade escolar, de uma escola, de um CMEI, como a gente trouxe ali a parceria com a USP, ou quem está fazendo até a gestão pedagógica, o apoio, a orientação aos professores, acompanhando os avanços da educação, né, em uma escola em específico, no caso, os coordenadores pedagógicos ou pedagogos. 2024 também foi intenso, porque é o ano que a gente tem, muitas vezes, foi o último ano de uma última gestão, né, de prefeitos, e já ali também se preparando para 2025. Intensificamos ainda mais nossas formações. Também, como era esse ano, as equipes precisavam se preparar para uma possível transição política, também levamos encontros para falar com todos os secretários de educação sobre a transição política, como se preparar para ela, né? O quanto que o trabalho na secretaria precisa continuar, né? O secretário, às vezes, não sei se eu fico ou não, mas a importância de que as ações iniciadas tenham continuidade, inclusive aquelas realizadas aí através do arranjo. Tivemos um seminário muito importante, também focado em gestores escolares, né, os diretores, e também continuamos com a parceria com a USP para a formação dos gestores escolares diretores. E 2025 foi ainda mais intenso, porque dos 7 municípios, nós tivemos 6 que os secretários de educação empossados eram novos. Então, foi um início de ano de muita transição, de muito se reconhecer, se reconectar. Então, eu vim muito ao litoral para que ninguém, sabe assim, ninguém larga a mão de ninguém. Agora que a gente está tão fortalecido enquanto arranjo e que o secretário anterior passou, né, para a nova equipe todas as questões que envolvem a gestão da secretaria e também o arranjo. Então, nós tivemos aí esse momento muito importante e, felizmente, a gente conseguiu manter os 7 municípios, mesmo com essa mudança significativa, tá? Foi necessário fazer encontros de planejamento novamente, então a gente manteve o objetivo, mas acolhendo esse novo gestor. E, novamente, fizemos uma expedição. Por quê? Com 6 novos gestores, era importante que esse grupo se conhecesse e também conhecesse outras práticas. Então, com isso, nós fizemos outra expedição e continuamos com as nossas formações, tá? E o que eu trago de muito importante e relacionando com o nosso tema, né, do webinário, quando a gente fala de inovação, e eu quis também trazer as conquistas do Arranjo do Litoral Paranaense. Esse engajamento dos 7 municípios, eles sempre, as secretárias, atualmente são só mulheres secretárias, todas sinalizam o quanto isso é inovador para a região. Anteriormente não se tinha tido qualquer movimento ou iniciativa nesse sentido. Também tivemos aí, no início de 2025, a publicação 7 Vozes e um Propósito. A Maíra mostrou essa publicação e eu tenho ela aqui comigo. Também extremamente inovadora, porque incentivamos que professores, diretores, coordenadores, equipe técnica, secretário, registrar essas boas práticas que eles vêm realizando. Então, às vezes, o professor até tinha dúvida, nossa, será que aquela aula focada em literatura, onde eu faço toda uma metodologia, faço uma ambientação, as crianças mediam a leitura, eu incentivo, entra como uma boa prática? Com certeza. Para uma região que precisa muito, até mesmo se valorizar, registrar essas boas práticas realizadas na rede municipal foi muito significativo. E nós tivemos mais de 150 boas práticas. Inclusive, a gente vai fazer uma segunda edição do livro. Também conseguimos, né, e foi uma grande conquista para a região, esse encontro técnico com a FNDE. Então, nós convidamos um técnico do FNDE, ele veio até a região para orientar, tirar dúvidas, explicar sobre programas e projetos do FNDE, como tem acesso. Foi muito significativo e muito importante para os 7 municípios. Essa expedição, como eu mencionei, a gente tem aí novas ações planejadas para 2026, mas
ainda estão em análise, mas com certeza, quem sabe, teremos mais expedições em 2026, mas essa já realizada em 2025 foi muito significativa por 7 municípios, e a gente conseguiu ter 5 secretários de educação participando, algo muito importante, e realmente isso gerou mais conexão entre eles. A cultura de colaboração, então, como eu mencionei, as secretárias de educação, elas estão muito mais próximas, elas conversam, tiram dúvidas, inclusive trazem temas em conjunto para que sejam trabalhados no arranjo, ou seja, um foco de formação no arranjo. E também nós tivemos nas equipes, gente, é muito bonito de ver florescer entre as equipes, as pessoas, essa busca por reuniões onde elas vão fazer trocas de experiência, visitas técnicas. Então, um município que já tem experiência, por exemplo, em edital sobre merenda escolar, é consultado sobre outro município de como que ele pode elaborar o seu edital, baseado nessa boa experiência, nessa prática que já está consolidada no município. Grupos de estudo, então, as pedagogas, coordenadoras, articuladoras também, percebem que elas podem ter grupos de estudo. Eu tenho aqui uma dúvida, como que você resolveu isso no seu município, o que a gente pode conversar, buscar em conjunto. Isso vem acontecendo intensamente aqui no litoral paranaense. Também as formações continuadas das equipes. Então, como eu mencionei, nós, lá em 2023, 2024, tivemos formações bem robustas para os gestores, para os secretários, as coordenadoras pedagógicas. E agora, em 2025, nós estamos estendendo algumas formações para professores e professoras. E tem sido uma experiência também muito gratificante, quando a gente traz esse professor, né, para esse espaço de diálogo, onde ele pode, inclusive, vivenciar práticas que ele pode levar para a sala de aula, jogos, brincadeiras, e eles fazerem. É muito, até bonito de ver, o quanto esse professor também precisa desse momento, né, que ele pode também trazer angústias ou até dúvidas que ele tem em sala, está num grupo seguro que ele pode trazer e alguém vai acolher e vai aí tentar dar alguns caminhos, tá? A adoção desse registro de boas práticas, então, como eu mencionei, tivemos a primeira edição do livro, elas pediram e a gente continuou por um tempo ainda recebendo as boas práticas. Quem sabe a gente faça mais uma edição, uma terceira edição em 2026, mas esse exercício de registrar o que você vem fazendo bem no seu trabalho, e isso, inclusive, ser de inspiração para outros professores, outras escolas, é muito importante. Reconhecer esse trabalho que é realizado, e que às vezes não é tão visualizado assim, e a pessoa até às vezes se sente um pouco, nossa, será que o que eu faço está trazendo diferença? E quando ela vê isso registrado, os outros valorizando, os próprios alunos, isso gera muitos resultados até para a pessoa realmente, esse profissional que está atuando em sala. E agora a gente está caminhando até para algumas questões até um pouco mais tecnológicas assim no arranjo, né? E pretendemos ter um painel de BI com alguns dados. Então, é um esforço de todos, né, dos municípios e com o apoio do Instituto, para que a gente tenha esses painéis, vai ser primeiro com alguns dados e que eles possam visualizar e encontrar caminhos comuns. Então, aqui a gente pode ver que, assim, vem avançando, né, uma região que é ainda recente o arranjo, mas que está muito bem consolidado, e como a Maíra trouxe também, é muito importante para nós que tenha a transição política, mas que ele permaneça, que ele seja contínuo, que ele realmente faça parte da cultura daquele local. Tá? Quero agradecer aqui a oportunidade, assim como a Maíra também, eu deixo meus contatos, quem quiser tirar alguma dúvida, siga o Instituto também. Como eu mencionei, continuamos com arranjo no litoral, amanhã, inclusive, tem formação em Antonina. Então, agradeço imensamente a oportunidade e fico à disposição. Obrigado, Kátia. Excelente também, muito bom. E uma complementando, uma apresentação complementando a outra. Nós vamos passar a seguir
imediatamente para a sessão de perguntas e respostas. Eu vejo aqui perguntas do Bernardo Lins, meu amigo Bernardo Estelita Lins. Trabalhamos juntos no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Depois o Bernardo foi assessor, um importante assessor parlamentar na Câmara dos Deputados, e o Bernardo ele tem uma qualificação. Ele é um acadêmico, um especialista, um promotor da qualidade em todas as áreas. O Bernardo faz 2 perguntas. Se vocês tivessem que escolher os fatores críticos que mais influíram no processo dessas iniciativas, quais seriam? Vamos começar pela Maíra e, a seguir, peço que sejam breves, que eu tenho outras perguntas também, e nós já estamos no limite do tempo. Né? Certo. Então, boa tarde, Bernardo. Obrigada pela pergunta. A gente notou, no decorrer da existência desses arranjos, que os arranjos que se tornam sustentáveis, que têm longevidade, são aqueles arranjos que fazem uso da força que conquistam por estarem juntos, né? Por se organizarem coletivamente, colaborativamente, e conseguem juntos fazer parcerias externas. Então, alguns arranjos se associaram à Associação de Municípios, outros à universidade, seja pública, seja privada, outros a outro tipo de associação, né? Cada estado, cada município, né, tem suas formações específicas, né? Alguns a Undime local. Então, a gente nota que aqueles que têm um organismo de força que está junto com eles na mobilização, eles têm longa vida. E a outra questão é essa da transição de gestão que a gente falou, né? Para que os arranjos não percam a força, é importante que as lideranças, ou que pelo menos tenham uma pessoa que permaneça entre uma formação e outra com mudanças de gestão, né? Uma pessoa de cargo fixo na Secretaria de Educação, alguém que conheça o que vem acontecendo e que passe para as outras pessoas. Isso também vem dando muito certo para a continuidade dos arranjos, e aí a gente consegue ver elementos de sucesso. Tiago? Eu vou falar em específico do litoral paranaense, por conta que a nossa transição política aqui, ela, né, teve uma mudança de 6 secretários de educação, somente uma permaneceu, e como a Maíra bem colocou, ela foi muito importante nesse processo de permanência, né, do arranjo, porque ela apoiou, então o Instituto mobilizou novamente os secretários, mas também com o apoio dessa secretária de Educação de Morretes, tá, Adriana? Então, ela a todo momento se dispôs a conversar com os novos secretários, a ir fazer esses momentos, manter esse contato, apresentar o arranjo para os novos secretários. Então, tivemos essa figura tão importante nesse momento de transição. Um outro ponto que, no caso do litoral paranaense, foi muito importante para a permanência, né, do arranjo, foi os novos secretários perceberem a importância que o arranjo possibilita para a sua rede de educação. Né? Então, Paranaguá perceber, Antonina, Guaraqueçaba, todos eles. Então, esses primeiro olho no olho, sabe? Que você vai até conversar com o secretário, com a secretária, e trazer como que é a constituição do arranjo e os avanços que ele conquistou e a importância dos municípios permanecerem unidos, no caso do litoral paranaense, fez muita diferença. Tá? E, claro, né, tem que ter esse momento de ir e olhar para o secretário, para a secretária, ouvi-los, apresentar o arranjo, mas também ouvi-los, e dizer, esse espaço aqui de vocês, venha participar conosco, né, e ninguém solta a mão de ninguém. Então, foram esses aspectos que no litoral realmente possibilitaram que ele permanecesse. E a gente agora está buscando também que o arranjo
se integre à Associação de Municípios do Litoral, que é uma conquista também bem importante para a permanência dele, do arranjo, né, na região. O Bernardo também pergunta, o conceito, ele diz, entende que o conceito das expedições é muito interessante, né? E pergunta, ele é usado em outros ADEs ou é uma inovação do ADE do Litoral Paranaense? Pode. Acredito que a Kátia tem propriedade para falar sobre isso. Realmente, Bernardo, a expedição é um momento único, assim, e é muito importante, tanto para quem recebe, como para quem é recebido, vamos dizer assim, sabe? Agora, abril, fizemos o para Cogenfre, que é ali o Vale do Itajaí, né? Então, 7 municípios do litoral foram visitar o arranjo do Vale do Itajaí, que é o Cogenfre. Até onde eu conheço, assim, foram 2, né, pelo litoral paranaense, e também tivemos uma expedição, se eu não estou enganada, da Granfipolis para um outro arranjo. Fomos também para Sobral, lá no Isso. Ceará, que tem índices educacionais muito bons. Isso mesmo. Então, nos arranjos, né, apoiados pelo Instituto, nós tentamos, né, sempre que possível, por questão de agenda e tudo, realizar ao menos uma expedição, né, ao longo desse apoio do Instituto, desse arranjo, em um outro arranjo, normalmente, ou no caso de Sobral, aí, para que eles realmente conhecessem algo que é possível de conquistar, né, que seja sirva de inspiração para eles. Então, o Instituto tem essa prática nos arranjos que nós apoiamos. Eu chamo a atenção, está aí no chat do YouTube, o website, o sítio web do MGPDI, né? Que é o modelo de gestão da pesquisa, desenvolvimento e inovação. Eu tenho mais algumas perguntas, não vou fazer todas, né? Mas vou fazer algumas para a Kátia e para a Maíra. Eu vou fazer uma pergunta para a Maíra agora. Qual é a diferença entre consórcios e arranjos, Maíra? Bom, retomando aquele conceito de regime de colaboração entre os municípios, né, que está previsto na Constituição, os consórcios, né, falando da área da educação, né, claro, os consórcios com Câmara Técnica em Educação são organismos que existem no Brasil, em várias localidades, e também envolvem o regime de colaboração. A diferença de um consórcio com Câmara Técnica em Educação e um arranjo é que o consórcio ele tem outro formato, tem outra funcionalidade. É como se os municípios se unissem por meio do consórcio para fazer, por exemplo, grandes compras de materiais didáticos para todos os municípios em conjunto, ou grandes compras de mobiliários para essas escolas, ou de reformas de escolas. Geralmente envolve questões financeiras e é burocratizado, né? Ele exige a assinatura de várias pessoas, de quem faz parte ali da Câmara Técnica de Educação. O arranjo é um mecanismo, é um programa sem burocracia, né? Os municípios aceitam, por livre e espontânea vontade, se unir em colaboração para melhorar as questões educacionais. Eles aprendem a trabalhar horizontalmente, sem a questão vertical, sem a questão de nada impedindo, de CNPJ impedindo, de burocracia impedindo. Eles firmam um compromisso, pactuam com um termo assinado por todos, elegem as metas, formulam, planejam as ações, né? Muito provavelmente firmam parcerias para conquistar essas ações, essas metas, e assim vão crescendo e se escutando, e todo mundo de igual para igual, sem burocracia. Obrigado, Maíra. Nós estamos... já são 18 horas, era a hora de terminar, né? Mas eu vou ainda fazer... Ainda tem pergunta, penso que sejam breves na resposta. Para a Kátia agora.
como o ADE do Litoral Paranaense busca manter a inovação constante nas suas ações. Perfeito. Eu me comprometo a ser breve. Então, assim, muito escutando as equipes, professores e secretárias de educação, se inspirando também em outros arranjos e em outras experiências, e adaptando isso para a nossa realidade. Então, como eu mencionei, nós iniciamos, né, ali com toda uma base de formação que naquele momento era necessária. Então, agora, como toda essa formação ela já está consolidada, claro que ela é constante, a gente vai continuar trazendo as formações, porque o arranjo demanda, né, essa formação contínua. A gente agora está indo para um passo 2 ou 3 até mesmo, né? Que é, a partir de todo esse conhecimento, essas experiências consolidadas, o que a gente pode avançar agora com relação à inovação? É fazer os registros das boas práticas? Isso é inovador para o território? Começar a utilizar algumas tecnologias, inclusive, é inovador. Por exemplo, a gente pode até achar que é algo corriqueiro, né, do nosso dia a dia, por exemplo, usar o Drive. Mas, para muitos professores, você imagina uma professora que está atendendo uma escola numa ilha em Guaraqueçaba, inclusive ter acesso à internet para ela é algo, às vezes, até com muita dificuldade. Inclusive, temos escolas que não têm luz elétrica, sabe? Por conta da região e por outras várias questões. Então, esses podem parecer para nós assim tão cotidiano, né? Usar um drive, usar um QR Code, mas para eles é super inovador. Então, a gente tem começado agora a implantar essas tecnologias também nas formações e nessa troca de experiências e materiais e conteúdos, documentos. Como eu mencionei, aí um grande passo, o próximo passo é esse painel de BI. Então, a gente temos mobilizados as regiões para ter os municípios para ter os dados e criar esse painel. Porque para eles, para a região, vai ser extremamente inovador, que hoje não tem. Cada um tem uma planilha de Excel onde faz o controle dos seus dados, das suas informações. Ter isso num painel BI vai ser realmente um diferencial. Então, é muito escutar as demandas dos municípios, ver o que é possível com os recursos que temos disponíveis e realmente buscar aí inovar e também trazer a tecnologia para o dia a dia das secretarias de educação. Obrigado, Kátia. Eu vou fazer 2 perguntas para a Maíra e 2 perguntas para a Kátia. Peço que respondam as 2, mas com a maior brevidade possível, e depois nós passamos para a conclusão do evento. Ok? Maíra, qual case bem-sucedido chama a atenção em arranjos no país? E a segunda pergunta, você mencionou que vocês estão começando ações na área de leitura, que o IPETA, né? Quais ações que ele vem fazendo? Bom, falar de um case bem-sucedido, como a gente fez a gestão técnica até financeira do arranjo da Grande Florianópolis e agora do litoral, eu vou citar esses 2. Né? Primeiramente, a Grande Florianópolis, por ser uma localidade não tão próxima de Curitiba, né? Fica aí a umas 5 horas e pouco de carro para ir até lá, mas nós íamos até lá, né? Nossa coordenadora Cristiane ia até lá, fazia as formações, nós tivemos o apoio da Gilmara, né, que foi uma técnica em educação, que trabalhou conosco, né, e ver o comecinho dessa região para o que ela é hoje, a mobilização que eles têm, como eles conseguiram equalizar, né, trazer equidade também para a educação local, como a gente se fez parcerias na época com o Instituto Ayrton Senna, outras parcerias muito, muito interessantes, que chegava lá na ponta, né? A gente viu o arranjo sendo enaltecido, valorizado por alunos, por familiares, por professores. Então, todo mundo chegou a conhecer o arranjo. E o do Litoral Paranaense é um pouco mais recente, um pouco mais jovem, ele está no meio dessa caminhada, mas eu acredito que vai conseguir essa emancipação, né? E vai conseguir ganhar muitos louros. Eu cito
também um exemplo do arranjo Noroeste Paulista, que articula, eu não sei dizer porque cada vez aumenta mais de 30 municípios, mais de 40 municípios, junto a um evento que mobiliza toda a sociedade local. Então, esse evento internacional, em que eles trazem palestrantes, formadores para os professores, todo mundo empresta auditório, sala, os restaurantes fazem preço bom, os hotéis fazem preço bom. Quer dizer, a comunidade inteira local se mobiliza para fazer acontecer esse arranjo que vem trazendo frutos. E a segunda pergunta, né, já fazendo na sequência, os projetos de leitura do Instituto Positivo são muitos. Nós estamos, assim, apaixonadas pelos projetos, porque a gente vai constituir bibliotecas com acervo de ponta de literatura infantil para crianças vulneráveis, em casa-lar de crianças, em hospitais. Nós vamos ser os gestores do HCzinho. Está sendo construído um hospital para criança do HC, que é o HCzinho. Nós, Instituto Positivos, seremos responsáveis pela construção e pela gestão das atividades da biblioteca do HCzinho. Nós estamos construindo cantos de leitura em escolas públicas variadas do Paraná, né? E quem sabe daqui para frente, ampliando para fora do Paraná, estamos formando professores por meio de clubes de leitura online, em que eles leem junto com o mediador, ou seja, estamos ensinando esse professor a ser um mediador de leitura, para que ele envolva a criança no prazer pela leitura, né? A gente associa muito a leitura a algo obrigatório, algo avaliativo, e a gente quer recuperar os leitores ou conquistar leitores no Brasil. Então, a gente está trabalhando com acervo, formação de professores, constituição de cantos de leitura, fora as ações para o público interno que estão sendo feitas para que todos nós tenhamos sempre um livro por perto, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar. Então, muita coisa boa acontecendo. Obrigado, Maíra. A Kátia, qual o principal desafio para o arranjo do litoral paranaense e quais são as próximas ações planejadas pelo ADE do LP, do litoral paranaense? Seja bem breve, porque eu ainda preciso 5 minutos para a conclusão e nós já estouramos o tempo. Pode deixar. No meu entendimento, o principal desafio hoje, além de manter esse arranjo muito vivo, né, e a gente vem conseguindo, é também estabelecer novas parcerias e, assim, ter outros recursos para a região, né, para todo esse arranjo. Porque hoje nós temos muito o apoio do Instituto no arranjo, mas a grande intenção, e aqui já me estendendo para a segunda questão, os próximos passos, como a Maíra colocou nos outros arranjos, tem essas parcerias tão consolidadas e significativas, para o litoral paranaense nós também queremos ter. Então, é um desafio, né, porque é uma região menor e que economicamente, inclusive, ela fica bem agitada na época de temporada, mas depois, assim, com poucas exceções, por exemplo, Paranaguá, né, que tem ali uma economia mais consolidada, os outros municípios não tem algo tão consistente economicamente, inclusive com relação a empresas, indústrias na região. Então, o nosso desafio é buscar essas outras parcerias e recursos para o arranjo, inclusive com o protagonismo das secretarias de educação, buscando esses parceiros. E esse é o nosso próximo passo, um dos próximos passos, né? Então, para 2026, buscar essas parcerias, essa atuação em conjunto com a Associação de Municípios também é uma próxima ação e que a gente já está tentando articular ainda em 2025 e aí continuar com as formações, quem sabe ter uma expedição em 2026, mas também são os planejados. Como eu mencionei, é muito as parcerias e a continuidade do arranjo, principalmente com uma consistência de uma atuação dos secretários dos 7 municípios, manter todos juntos nesse grande movimento de trabalho colaborativo. Obrigado, Kátia. Bom, eu vou partir logo para a conclusão. Temos 5 minutos, acho que
até às 18h15 aí eu termino. Primeiro, parabenizar o Instituto Positivo por esse trabalho. Que dizer, né? Sim, a gente tem que parabenizar, só tem que parabenizar, e vocês têm que divulgar que é trabalho realizado. Eu costumo dizer que ovo de galinha é consumido porque a galinha cacareja quando, né, põe o ovo. E que ovo de pato, que até é maior, ninguém come, porque o pato fica calado. Né? Então tem que cacarejar, vocês têm que, né, vocês e os arranjos no Brasil. Agradecer às duas debatedoras brilhantes, né? Agradecer a SoftSul, que ficou na retaguarda aí, SoftSul é de Porto Alegre, né? O próprio diretor-presidente da SoftSul, José Antônio Antonioni, né? Ele é que pilotou o StreamYard. Tá? Então, obrigado, Antonioni. E a Miriam Rocha é a pessoa que nos deu apoio, seja por fazer os cards, para fazer as inscrições no Simpla, etc. Né? Mas eu queria agradecer, sobretudo, a quem assistiu isso, né, presencialmente, e dizer que essa gravação no YouTube ela vai estar disponível, ela já estará disponível hoje, amanhã, né, para quem quiser assistir posteriormente. Tá? Inclusive para vocês divulgarem para os ADS. Né? Essa gravação, eu acho que é uma peça importante aí. Nós temos também um ativo construído pelo MGPDI. Nós estamos completando hoje 50 horas, né, de gravação. Nós estamos desde 2017, sempre com um tema diferente, ligado à inovação, ligado ao MGPDI. Está lá no website do MGPDI, está lá no YouTube da SoftSul. Né? Eles estão lá à disposição, grátis. Né? Acessem, baixem, usem o que quiserem. Tem contribuições excelentes, outras apresentações, debates excelentes. Eu aproveito a oportunidade, assim, na despedida. Bom, eu queria agradecer, eu acho que já agradeci ao público. Né? Eu aproveito a oportunidade para fazer um convite, né, para o próximo webinar. Ele já tem data, já tem debatedores, já tem título. O próximo webinar vai ser no dia 28 de outubro, uma terça-feira, de 17 às 18. Salve a data aí para vocês. Né? Nós estamos providenciando o card e vamos começar a divulgar. O título é muito interessante, né? Assim, muito da hora, assim, inteligência artificial e a gestão da inovação nas organizações. São dois doutores, um é o doutor Silvio Bittencourt, ele é o diretor, presidente do Parque Tecnológico Tecnocinos da Unicinos, tá? Uma autoridade nisso aí. E outro é o doutor, também professor doutor, Rodrigo Quites Reis, da Federal do Pará, e que até o ano passado foi diretor-presidente do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, em Belém do Pará, né, com um trabalho excelente de difusão do MGPDI em empresas paraenses. Né? Ele é muito bom. Esse é o tema, então, do próximo. Esse é o tema do próximo. Não percam, também eu estou bastante curioso. Para quem não, inscrevam-se quando receberem o card e, se puderem, participem, se não, assistam posteriormente. Mas fica o convite.
O que dizer mais? São 11, 1h14. Falei que terminava 1h15, falta 10 segundos, 20 segundos. Eu estou terminando. Muito obrigado pela atenção de vocês e meus parabéns novamente pelas apresentações e pelas respostas, né? Até a próxima. Uma boa noite. Obrigada, boa noite.